apesar da vida corrida dos dias de hoje, e a tendência que nós temos de concentrar as nossas leituras nas áreas nas quais a gente desenvolve as nossas atividades profissionais, é sempre bom que a gente procure outras leituras para refrescar, para oxigenar o ambiente, para refrescar a cabeça. Um dos livros que eu, particularmente, se tivesse que escolher ficar perdida numa ilha e me fosse dada a oportunidade de escolher 4 ou 5 livros, esse certamente seria um deles. O Adam Smith parece um homem sisudo, é mais conhecido pelo livro A Riqueza das Nações. Ficou famosa a sua mão, a metáfora da mão invisível, que ele, na verdade, usou uma única vez naquele livro e uma vez nesse livro aqui. No entanto, esse livro, A Teoria dos Sentimentos Morais, ele fala da natureza humana, da necessidade de aprovação que nós precisamos desenvolver com os outros, a maneira como a nossa vida depende da conveniência, do interesse, do apoio que o outro pode nos dar. Vindo para o Brasil, 2 livros, na verdade, volume 1 e volume 2, de uma coletânea organizada pelo Francisco Verfort, em Ciências Políticas. Esse livro ele faz uma cobertura dos nomes mais importantes da ciência política do século XVI até Marx. No segundo volume vem Tocqueville, Stuart Mill e Marx. Ele faz, em 2 volumes, ele dá uma cobertura daquilo que os clássicos da política desenvolveram ao longo desses últimos 4, 5 séculos. Já que falamos de política, Maquiavel é uma companhia sempre. Maquiavel é um livro para ler a vida inteira. Cada vez que a gente lê Maquiavel, a gente lê O Príncipe, a gente descobre mais sobre nós, a gente descobre mais sobre as relações, a gente descobre que viver é um ato político. Esse livro do Nobel Joseph Stiglitz, Os Exuberantes Anos 90, ele traça o que aconteceu com o capitalismo na década passada. Em boa medida, pelo menos, eu acredito que algumas das respostas para a crise de hoje estão já sinalizadas nessa década de 90. 2 livros do mesmo autor, Richard Sennett, ele mais conhecido pelo livro A Corrosão do Caráter, e mais recentemente ele lançou Respeito, que são livros que tratam das relações quebradas, fragmentadas do cenário contemporâneo. Então, assim, não só mudanças no ambiente de trabalho, que ele lida mais desse livro, Respeito, eu acredito que ele, na verdade, ele faz uma espécie de continuação do A Corrosão do Caráter. Nós temos o polonês Bauman, que desenvolveu uma estrutura de análise muito peculiar. Ele vai discutir através de um adjetivo líquido, né, que acaba se transformando quase que num substantivo, mas a vida líquida do tempo de hoje. Ou seja, nós vivemos um mundo de fluxo, um mundo que é dado não mais pelo relógio, você não tem mais hora marcada para nada, a ideia é que você também não tem mais interrupções. A professora Mary Frances Higuaín, que já trabalhou sobre temas relacionados com a violência no mundo contemporâneo e no ambiente de trabalho, a questão do assédio moral, ela lançou recentemente, não chegou no Brasil ainda, as novas solidões, que trata da quebra, por exemplo, que ocorre no universo da família, a maneira como novas famílias são recompostas, mas, ao mesmo tempo, a invasão do ambiente de trabalho, do tempo de trabalho na vida privada. Nesse ponto, aí entra um outro brasileiro, que é o Flávio Gicovati, um terapeuta paulista, que nesse livro, Ensaio sobre o Amor e a Solidão, ele desmistifica um pouco a ideia do amor como aquela banda de laranja que a gente encontra. Então ele diz assim, ninguém é metade laranja, todo mundo é uma laranja inteira, e a ideia é que o mundo não é feito só de laranja, mas tem maçãs, tem bananas e tem uma série de outras frutas, né? A vida, na realidade, é uma salada, as pessoas elas são na sua diversidade. Tem um livrinho pequeno, que não vai falar só da solidão, mas vai falar das buscas, né, filosóficas, humanas. A questão ele realmente é um livrinho pequeno, do filósofo francês André Comte-Sponville, que no Brasil já tem um outro livro publicado recentemente, que foi O Capitalismo é Moral. Então, nesse aqui, A Felicidade Desesperadamente, um título que é um título provocante, e é um título inteiro, né, ele não precisa de maiores complementos, A Felicidade, vírgula, Desesperadamente. Ele vai discutir essa busca insaciável que nós temos da felicidade como um sinônimo de desejos atendidos ou desejos a serem atendidos. Um outro aspecto da vida moderna
ela pode encontrar uma série de análises no livro do historiador inglês Tony Juddett. Ele vai comentar não só questões relacionadas com a política, com a economia, mas também com valores sociais numa Europa que até então se recupera de todos os prejuízos da Segunda Guerra. Prejuízos aí eu estou falando não simplesmente no sentido material, mas a própria dignidade europeia, a própria noção de cidadania e de civilização europeia, ela se reconstrói nesses últimos 50 anos. Don Quixote de La Mancha é um livro para sempre. Então, assim, não é pura e simplesmente a história de um homem que pirou, que endoidou, que ficou maluco, mas é um homem de fé. Pode ser uma fé que leve a alguns equívocos de confundir moinhos de ventos com soldados, mas existe aqui alguma coisa que ela transcende o tempo, ela transcende a Espanha, ela transcende o século XVI, XVII e chega até nós numa relação de um homem que tinha profundamente um desejo de realizar uma missão. Já uma leitura também de peso para entender melhor o Brasil, né? Inclusive o nosso comportamento autoritário como sociedade. O Gilberto Freire, no Casagrande Senzala, ele traz, né, as raízes do Brasil fundado no mundo de engenho, mas nesse caso em particular nós temos aqui a biografia dele. Esse livro ele é particularmente importante porque ele trata de uma expedição à Antártida, no qual o capitão ele demonstrou ser, acima de tudo, um grande homem. Então não foi das viagens antárticas do começo do século passado, não foi aquela que fez maiores descobertas no continente, até então né, um continente bastante inacessível. E para finalizar, um pequeno romance do Saramago, O Homem Duplicado, que levanta a questão da identidade. Quer dizer, como é que você se sentiria se um dia você acordasse e você encontrasse um outro homem igual a você? Quer dizer, nós não estamos falando de um clone, né? Mas um outro você que não é você. Esse livro do Saramago, ele é delicioso e ele levanta questões, né, todas elas batem na questão da identidade. E essa fica como uma boa pergunta. E se você encontrasse uma outra pessoa exatamente igual a você, o que você faria?